Só então vamos para mais uma aula, só fazer uma revisão do que nós já falamos. Então você tem que pensar, né, na ponteira, aí depois você pensa na atenuação da ponteira, aí você ajusta a atenuação do osciloscópio, né, você escolhe canal 1 ou canal 2, você vai escolher, né, ou os dois, canal 1 mais canal 2, você tem essa opção, né, e canal 2 também, você tem essa opção. Aí depois disso, quando você vai selecionar o canal, você tem que pensar também nos acoplamentos, né? Como que você quer acoplar esse sinal, se você vai AC ou DC, nesse caso que você vai medir sinais AC mais DC, tanto faz, né? E aqui você vai medir somente sinais AC. E aí nós podemos trabalhar com canal 1 ou canal 2, como nós vimos, né? Você pode trabalhar com o canal 1, com o canal 2, somente na tela, ou CH1 e CH2. Isso tudo nós já vimos aqui. O importante disso tudo é você entender sobre o que é a atenuação. Você tem que lembrar bem o que é a atenuação, por que ela ocorre. Nós vamos ver isso daqui a pouco com mais detalhe. O que é o acoplamento capacitivo e o acoplamento direto. Aqui você vai medir somente AC e aqui você vai medir AC mais DC. Então você tem que ter muito bem em mente essas questões aqui, né? E como que você seleciona e por quê, né? Como é que você consegue ter o canal 1 ou o canal 2 ou o canal 1 e canal 2. Aqui nós não falamos ainda de sincronismo, que é como deixar esses sinais parados na tela, né? Mas logo nós vamos abordar também sincronismo. Então, nós vamos ver agora o seguinte. Então vamos imaginar o seguinte, você está medindo um sinal, vamos pegar esse sinal que está na tela aí. Então eu quero que vocês observem alguns detalhes aqui do osciloscópio. Primeiro, a forma de onda que nós temos aqui, nós já estudamos elas, que é uma senoide, né? Nós temos uma senoide. Só para lembrar que a senoide, né, é esse sinalzinho aqui perfeito. E quando nós pensamos na senoide, nós devemos pensar, aqui nós temos a tensão de pico positivo, aqui nós temos a tensão de pico negativo, aqui é o nosso eixo zero, aqui você tem semiciclo positivo, aqui você tem o semiciclo negativo. Isso nós só estou revisando, nós já estudamos isso, né? Aqui nós temos um ciclo, né? E aqui nós temos o tempo de duração de um ciclo, é o nosso período, né? Dessa tensão de pico negativo até o pico positivo, nós temos a nossa tensão de pico a pico. Então no osciloscópio nós devemos pensar nesse eixo aqui, nós vamos analisar a tensão, que é EVP menos VP e VPP, que é a tensão de pico a pico. No eixo horizontal aqui, né, no nosso X, nós vamos estudar o nosso tempo, e com base no nosso tempo nós vamos chegar na nossa frequência, ok? Então só para revisar, que é isso aqui que nós temos na tela. Então quando nós vamos fazer a análise desse sinal aqui, o que nós temos que imaginar? Nós temos que fazer uma coisa primeiro, ou você resolve primeiro o teu eixo horizontal, ou você resolve primeiro o teu eixo vertical. Você faz uma análise primeiro de tensão, então vamos colocar uma regrinha. Primeiro vamos analisar a tensão, né? Primeiro você analisa a tensão e depois nós vamos pensar na base de tempo, tá? Lembrando que a atenuação da ponteira ela não interfere no tempo. A atenuação da ponteira é só para a tensão elétrica, então não considera atenuação para isso daqui, tá? Então observe que nós temos um canal 1, uma forma de onda senoidal aqui. Então aqui embaixo aqui, ó, nós temos CH1, né? E aqui nós temos tensão. Observe que aqui, ó, nesse ponto aqui nesse ponto nós temos o nosso período. Então aqui no osciloscópio temos o nosso período e aqui nós temos a nossa escala de tensão. Então veja bem que aqui nós temos um valor de 20 volts
e aqui nós temos um valor de 2 milésimos de segundo. Então isso é o que nós temos aqui nesse momento, ok? Então olha só, então vamos observar duas coisas aqui só para lembrar. Então aqui vai estar o nosso eixo zero, né? Deixa eu colocar, mudar a cor aqui, né? Aqui vai estar o nosso eixo zero, né? Aqui nós vamos pensar no eixo vertical e aqui nós estamos pensando. Então observe que aqui, ó, como eu estou no canal 1, nós temos aqui 20 volts. Então essa função aqui, ela é ajustável no volt divisor. Nós já estudamos sobre a divisão de tensão. Então vamos agora entender como é que funciona a divisão de tensão aqui do nosso osciloscópio, ok? Aqui, beleza. Então vamos fazer de conta que aqui é a tela do nosso osciloscópio. Então lembre que lá no cantinho nós temos um valor de 20 volts. Esse aqui é o valor de 20 volts do nosso osciloscópio. Então o que o osciloscópio faz? O osciloscópio ele tem as divisões aqui. Vamos separar aqui. Essa aqui é uma, aqui duas, né? E tem 8 divisões lá. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 8 divisões na vertical, ok? Então nós temos 8 divisões aqui na vertical. Deixa eu tentar riscar certinho aqui, está difícil. Aqui. 8. Então está aqui a tela do nosso osciloscópio. Esse valor que está indicado aqui, ó, de 20 volts, ele está dizendo o seguinte: cada divisãozinha dessa aqui, ó, equivale a 20 volts. Cada divisão. Nós podemos mudar essa escala aqui, ó, selecionando. Nós podemos mudar essa escala selecionando o ajuste no scale ali, né? Quer ver? Vamos aqui no osciloscópio para vocês verem. Tem esse ajuste aqui, ó. Como você está selecionado para canal 1, se você mexer na escala aqui, observe que o sinal começa a aumentar de tamanho ou diminuir. Observe que o valor aqui, ó, do ladinho ele muda. Agora está em 5, ó. 2, 1, 500 milivolts, 200 milivolts, 100 milivolts e assim por diante, né? Vai até 50 volts, porque nós estamos na escala de vezes 10, tá? Então vou mudar aqui para vezes 1, porque essa ponteira nossa não tem atenuação. Então esse é o que nós temos aqui, ok? Então observe, então nós conseguimos mexer aqui, ó, para o canal 1. Se eu mudar aqui para o canal 2, observe que aqui vai ficar, o ajuste agora é aqui, ó. Observe que agora nós estamos mexendo aqui no canal 2, porque eu selecionei o 2 o amarelinho, ok? Se eu volto para o canal 1, né, agora eu estou ajustando aqui o valor para canal 1. Então você consegue ter, por exemplo, 100 volts no canal 2 e 5 volts no canal 1. Você pode ter, ou vice-versa, pode deixar qualquer valor separados aí. Então eles não são amarrados um no outro, são independentes, desde que você selecione canal 1 ou o canal 2 aqui. Como nós estamos trabalhando no canal 1, vou desligar o canal 2. Vou ajustar aqui. Então observe que essa escala aqui, ó, se você ler aqui embaixo nela, não sei se consegue ler aí, é volts division, está escrito volts div, né? Por que é volts div? Dessas divisões aqui, ó, temos 8 divisões aqui, ó. Então lá a chavinha está chamando volts div, assim, ó. Volts div. Ele está dizendo o seguinte: e o valor desse volts div aparece aqui no cantinho esquerdo, e com relação ao canal que está sendo, o canal 1 aparece aqui e o canal 2 vai aparecer aqui em amarelo, né? Então esse aqui é azul, né? E esse camaradinho aqui aparece na cor amarela, tá? Então nós estamos pensando no canal 1, porque eu estou com o meu sinal conectado no canal 1. Então se eu deixar ajustar aqui no meu volts div para 20 volts, quer dizer que cada divisão vale 20. Então se cada divisão vale 20, e outro detalhe, lembre que a nossa ponta de prova agora também vale ponta de prova, ela entra na questão. O osciloscópio digital, o que ele já faz? Se você colocar em vezes 1, ele já multiplica. Se você colocar em vezes 10, ele já vai multiplicando para você o valor que você está utilizando. Então já aparece lá na escala a multiplicação. Por exemplo, vezes 1 está em 5. Se eu já coloco em vezes 10, já vai para 50. Se eu coloco em vezes 100, já vai para 500. Se eu coloco em vezes 1000, já vai para 5.000 volts. Então ele já muda a escala para você. O analógico você tem que ficar calculando. Aqui no digital, ele já vai calcular direto para você o valor de cada um dessa escala em função de onde você está com a tua ponteira.
Então por isso que tem que estar certinho, a atenuação da ponteira tem que estar igual a atenuação da ponta de prova para você não ter erro de leitura. Se achar que um sinal é 200 volts e na verdade ele era 20 ou era 2, ok? Então o que acontece? Aqui nós determinamos cada uma dessas divisões aqui do osciloscópio quando nós ajustamos a nossa escala aqui, né? Nosso volts diviso aqui. Então vamos imaginar esse sinalzinho que nós estamos medindo aqui, ó, vamos entender o que está acontecendo com ele. Vamos analisar esse sinal aí, 20 volts, por exemplo, né? Cada divisão dele está com 20 volts. Observe que aqui, ó, é o nosso zero aqui, ó, né? Se cada divisão dessa aqui está com 20 volts, não dá para ver direito aqui a divisão, mas aqui assim, né? Vamos imaginar isso aqui, ó. Então, se cada divisão dessa vale 20 volts aqui mais 20 volts aqui, então esse sinal tem 20 mais 20, esse sinal ele tem 40 volts de pico, ó. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui tem 20, aqui tem 20, ele também tem menos 40 volts de pico. Então, se nós olharmos na escala aqui, cada divisão aqui o sinal vale 20 volts e esse sinal está ocupando duas divisões. Vamos dizer que aqui é o nosso zero, ó. Ajustei o zero para cá, então eu tenho aqui isso aqui, né? Tá meio torto, né? Deixa eu fazer mais bonitinho. Aqui. Ok? Então o que acontece? Ele está ocupando duas divisões no semicírculo positivo e duas divisões no semicírculo negativo. Então cada um você tem 20 cada um, ó. Ele está ocupando na verdade 4 divisões. Então ele tem o que? Menos 40 VP e aqui mais 40 VP. Ou seja, é um sinal que tem 40 volts de pico. E esse cara tem menos 40 volts de pico. Se nós formos olhar o VPP dele, de menos 40 até mais 40, nós teríamos aqui um sinal de 80 volts pico a pico, né? Só para questão de análise. Então esse sinal nosso aqui tem 40 volts de pico. Então você, na verdade é muito simples de fazer isso aqui, né? Você pega o valor que está aqui na tua escala, que você colocou, e já sabe que cada uma dessas divisões do osciloscópio vai valer o valor que está aqui, ó. E aí você vê quantas divisões ele ocupou, você faz a soma disso daí para você fazer a interpretação do teu sinal na tela. Vou deixar os dois aí para vocês verem. Vou mexer. À medida que eu mexo aqui na tensão do gerador, ó, aqui eu mexi aqui, observe que o sinal ele também aumenta no osciloscópio, concorda? Então observe que eu estou mexendo na amplitude do sinal, ó. Eu estou ajustando o gerador aqui, né? Eu posso ajustar no gerador tanto a tensão como eu posso também ajustar a frequência. Observe que eu estou mexendo aqui, ó, na frequência que o período está diminuindo, porque eu estou aumentando a frequência do meu gerador. Então observe que eu posso mexer na amplitude do sinal, ó. Então vamos fazer um exemplo, né? Vou ajustar um sinal qualquer aqui, né? E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu posicionar melhor aqui. Então, observe o que nós temos. Nós temos esse carinha aqui. Então, vamos pensar assim, né? A escala de tensão, nós ajustamos ao canal 1, que é onde nós estamos mexendo. Então, se H1 está para 2 volts por divisão, né? Vamos chamar assim, por divisão. O meu sinal, ele está ocupando duas divisões, né? Que é o nosso zero, né? Aqui está o zero. Aqui está o nosso sinal máximo e aqui está o nosso mínimo. E esse sinal ele está ocupando duas divisões vertical, né? E ele está ocupando mais duas divisões vertical aqui, ó. Então o que nós temos? O sinal está, cada divisão dessa aqui equivale a 2 volts, ó. Então você tem 2 volts aqui, 2 volts aqui, 2 volts aqui e 2 volts aqui. Na verdade esse sinal nosso, só que a gente pega como referência o nosso zero aqui, né? Aqui é o nosso zero, ó. Então, não vamos considerar pico a pico agora. Então, 2 mais 2, esse cara tem 4 volts de pico, 4 volts de pico positivo e 4 volts de pico negativo. Então, nós podemos dizer que esse nosso sinal ele tem 4 volts de pico, tanto positivo como 4 volts de pico negativo, né? E com isso nós temos um sinal de 4 VPP.
que é 4 volts pico a pico. Pessoal, aqui no exercício anterior eu fiz errado aqui, tá? O André me lembrou aqui, ó. Porque aqui nós temos 4 volts pico positivo e 4 volts negativo. Aqui não é 4 VPP, na verdade aqui é 8 volts de pico a pico, tá? Só corrigindo aí, tá bom? É 8 VPP, beleza? Aqui nós temos, vou mudar a forma de onda. Aqui nós estamos com a forma de onda senoidal. Agora nós estamos com a forma de onda quadrada. Eu vou mexer no ajuste dela aqui. Vou mexer aqui no ajuste dela, vamos ver o que vai acontecer, né? Então nós temos esse sinal aí, ok? Então beleza, vamos pegar esse sinal, deixa eu sincronizar ele. Tá, pô. Deixa eu ver onde que está a nossa fonte de sincronismo, está no canal. Aí, travamos o sinalzinho. Vamos analisar esse sinal aí. Deixa eu só posicionar aqui para ficar fácil a leitura. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aqui, deixa eu ajustar esse cara aqui. Aí, pronto. Nós temos esse sinalzinho aí, ok? Vamos analisar ele para ver o que está acontecendo. Nós estamos com o gerador aí, o osciloscópio, para vocês verem onde nós estamos mexendo. Agora vamos para o osciloscópio. Okay? Nesse caso aqui, o que nós temos, né? Vai ser a mesma regra sempre, né, pessoal? Na verdade é bem facinho no digital de fazer isso, né? Então o que nós vamos fazer? Primeiro você tem que analisar o que você tem aqui de sinal. Aqui nós temos ali, ó, CH1 está na escala de volts divisor. Ele está com 1 volt. Então cada divisãozinha vale 1 volt. Então você está com o sinal ocupando esses pontos aqui, ó, que na verdade esse sinal está ocupando quantas divisões? Está ocupando 2 divisões, ó, uma divisão aqui e outra divisão aqui. Então é um sinal que ocupa 2 divisões e cada divisão é 1 volt. Então se vocês têm um sinal que ocupa 2 divisões, sendo que cada divisão aí, né, equivale a 1 volt, então você tem 2 vezes 1, que é igual a 2 volts de pico a pico. Você está analisando os extremos. Então, quantos volts de pico você tem? É só dividir o VPP por 2, né? 2 VPP dividido por 2, que você vai ter o teu VP, né? Porque é 2 vezes. Então, você tem um sinal de 1 volts de pico. Então, esse sinal ele tem 1 volts de pico positivo aqui e tem 1 volts de pico negativo aqui, ó. Então, esse aqui nós podemos dizer que é um sinal que tem 2 volts de pico a pico ou 2 VP. 2 volts de pico. Vamos pegar um outro sinal agora no osciloscópio. Então o que nós temos? Deixa eu mudar a forma de onda agora. Coloquei uma forma de onda triangular, né? Certo? Vou mexer um pouquinho na frequência dela. Vou aumentar a tensão dela bastante. E vou procurar ajustar com o scope aqui para ver o quanto que isso aqui vai dar de sinal. Ok? Então observe agora esse nosso... Observe que eu coloquei aqui, se vocês verem aqui do ladinho, né, tem o canal 1 aqui, ó, o zero dele é esse eixo, ele está apontando onde é o zero aí, tá? Então tá bem ajustadinho no zero. E vamos ver qual que é então a amplitude desse sinal aí, ok? Aqui está o nosso sinalzinho, mesma regrinha. Fazendo 3 vezes que é para fixar, tá, pessoal? Então primeiro verificar isso aqui. Nós estamos na escala de 5 volts aí, ok? Volts por divisão, né? Por divisão, ok. Agora vamos analisar o nosso sinal. O nosso sinal, ele tá aqui, ele ocupa desse ponto, né, até esse ponto aqui, ó. Ok? Na verdade, se nós analisarmos, esse aqui é o nosso zero, ó. Esse sinal ele está ocupando, olha só que legal, né? Nós estamos aqui nessas divisões. Então, cada divisão dessa equivale a 5 volts. Então você tem 5 volts nessa divisão, 5 volts nessa, 5 volts nessa, 5 volts nessa. Você pode analisar só um lado, né? Não tem problema nenhum. Então, se ele está ocupando 2 divisões de 5, né? Ele está ocupando 2 divisões, cada divisão tem 5 volts. Então, 2 vezes 5, nós temos o sinal de 10 volts de pico positivo. O negativo se repete, ó, tá vendo? Que é igual, né? Também ocupa 2 divisões, então você está entendendo que 2 vezes menos 5 você tem, então 2 vezes menos 5 você tem menos 10 volts de pico. Então você tem 10 volts de pico positivo, você tem 10 volts de pico que ele é negativo. Então nós temos 20 volts de pico
a pico, né? Porque se você tem aqui em cima o valor de 10 e aqui você está a menos 10, então se você caminhar daqui até lá, você andou 20, né? Então, de menos 10 até mais 10, você tem 20, ok? Então, o que nós temos esse sinalzinho só para concluir, né? Esse sinal tem ocupando duas divisões de 5, aqui duas divisões de 5. Então, esse cara tem menos 10 volts de pico e aqui tem mais 10 volts de pico, logo nós temos 20 volts pico a pico. Então, pessoal, é muito simples, né? Vocês fazerem análise de tensão nos osciloscópios analógicos, digitais, desculpa, né? Porque ele aqui do lado aqui, ó, ele vai ter a função do volts dividido do canal 1 e do canal 2, né? Aqui, canal 1 e aqui do canal 2. Vai ter as divisões aqui da tela, né? Só simplificando aqui, vai ter 8 divisões na tela. E tem uma escala que é o volts dividido, que é comum para os dois, né? É comum para os dois aqui, ó. Então, quando você seleciona canal 1, esse volts dividido ajusta esse ponto. Quando você seleciona canal 2, essa mesma chave aqui vai ajustar o canal 2. E você pode ter 5 volts aqui, como 10 volts aqui. Você pode estar com uma ponteira atenuada em vezes 1 aqui e outra vezes 100 aqui, porque são ajustes independentes que vocês vão fazer, né? Então, mas a regra é a mesma. Você vai aplicar a mesma regra tanto para canal 1 quanto para o canal 2. Então, aí, a partir desse ponto que você vê essa tensão, é só analisar quantas divisões o canal ocupa e em cima disso você consegue fazer a multiplicação e saber quantos volts tem cada sinal. Então, é muito simples fazer análise de tensão nos osciloscópios digitais. O analógico nós vamos ver depois, ele precisa de um cálculozinho um pouquinho maior, mas também a regra é exatamente a mesma, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima.